Bom dia para todos, Espaço Madeira. E aqui vocês que estão de primeiro, não apenas terça-feira. Primeiro, essa poesia que vai ser divulgada, um pedaço dela, chama Homenagem ao Palhaço. Sabe por quê? Meus pais, quando eu era criança, me chamam palhaço um dia. E eu não cumpri como ofensa. Hoje, eu sou um palhaço do povo, brinco todo mundo, dou minhas poesias, as crianças pedem versinho, vou fazer, menina, mulher casada, homem casado. Eu faço poesia intensamente. Sabe por quê? Para mim, é uma razão de ver que a pessoa vive nesse mundo que nós estamos hoje. E para mim, não pode ser diferente. Ter umas crianças, vocês, como amigo da Gênia, eu fico até feliz, até participar desses eventos que estão fazendo aqui. Então, antes de preparar o seu esquema, eu vou desenvolver uma poesia que chama O Palhaço. Eu, quando era criança, de palhaço meu pai chamou, mas cumpri com ofensa, foi uma estrela que brilhou. Hoje me orgulho de um palhaço que sou. Quando formei de palhaço, no palco fui estreado. Meu pai foi vir comigo naquele ônibus fretado. É só que eu fui primeiro, com a porção para não chegar atrasado. Na hora, a minha estreia, o palco emocionei. Por ter de tanta alegria das crianças, de tanta alegria eu chorei. Por ser um palhaço do povo, desse povo tão também. Hoje sou o palhaço que a maioria traz lembrança. Quando meu pai me chama de palhaço, era aquela pequena criança. Agora, meu pai se foi, mas deixou troféu de herança. Esse troféu de herança foi meu pai que foi fazer palhaço um dia. Hoje, a saudade. Eu bato tanta alegria. Agora está na parede, apenas uma fotografia. Naquele pai que chamou de palhaço, por ser palhaço, eu consegui. Para dar alegria às crianças, no palco eu subi. Esse para mim foi um orgulho, mas o maior orgulho é se meu pai estivesse aqui. Então, aqui eu estou fazendo essa participação, né, pela qual a Célia me convidou, né, e eu fico até feliz por estar aqui. Eu sou um poeta, mas não sou aquele poeta famoso, sou um poeta brincalhão, todo mundo vê na rua. Eu dou atenção a todo mundo, não importa a pessoa que é, pobre, rico, todos me conhecem do jeito que eu sou, a pessoa. E você vê, onde eu passo, vendendo o meu sorvetinho à tarde, meu legume de manhã, um para comprar, um fala que hoje, amanhã acaba comprando. É o dilema do dia a dia, né? E eu fico feliz de ter os amigos desse jeito, quando você aí, como trabalhando também, principalmente, que falam para você, que é uma cultura garcinha vocês são, né? E eu não tenho outra razão para explicar. Eu sempre estou vendo poesia, né? Mas se quiser, eu posso divulgar. Que você é um sucesso na cidade, sabia? Você é um trabalho tão perfeito, não se falando de mim, de você mesmo. Eu vejo toda reportagem dessa imagem no Facebook e até no WhatsApp de vocês. E eu acho muito lindo esse trabalho que você dedicou à cidade de Garça. Para mim é um prazer tanto estar com você aqui, tanto com você na equipe nesse meu coração. E jamais esquecer. Pode ter certeza disso. Que você é o fruto da cidade. É a estrela que brilha. Você é Garcinha. Garcinha jamais será esquecida. Faz parte da nossa vida. E eu não sou nenhum poeta. Já cansei de dar explicação. O poeta são vocês. O ao vivo vai dar razão. Até porque a poesia sai da mente, sai também do seu coração. Tudo isso é uma poesia que vai você pensar. Que Deus pensa por mim. Basta você escutar. A poesia sai do coração, faz esse mundo brilhar. A poesia, quando vem do pensamento, já vem tudo certinho. Que Deus prepara a gente fazer com carinho. Igual eu fiz para a Célia, eu faço com dedicado. Mulher toda que vem trabalhando, mulher tão respeitada. E se não seus filhos, seu outro também sempre amado. E tudo que eu faço na mente, eu vou nem repetir. A poesia sai do coração, não pode excluir. Tem que fazer o povo divertir. Quando as crianças passam na rua, e logo já vai pedindo
faz poesia para ela, me agradece eu saindo. Que tanta emoção ela pode sair caindo. Imagina fosse um verso que fosse tão adequado. Tupizinho verte amor, vou fazendo emocionado. Cada palavra que eu digo, ela pode derramado. Todas as vezes que eu vou no lago, vem pessoa ali passando, me para o carrinho para a poesia divulgando. E é tanta alegria e eu ali fico chorando. Isso faz parte da vida que não tem como dizer. As crianças pedem poesia tão linda, igual esse mundo faz nascer. A pessoa tão bem transparente que a gente é a razão do nosso viver. E você também, nessa equipe, merece uma poesia que eu falo nessa terça-feira, nesse pleno dia. Você transmite essa paixão de alegria. Porque a Garcina é sucesso toda hora. Cada dia, cada momento, eu falo, a gente até chora. E quando eu parto aqui, eu sinto que eu vou embora. Mas quando não acontece, estou fazendo minha participação, que você me convidou de primeira mão. Onde tiver, com certeza, levar você a essa produção. E eu falo tantas coisas, desculpe a falar aqui nesse sentido. A poesia e a Garcina é igual mulher e marido, nunca jamais ser esquecido. Se eu falar da poesia, faz tudo rapidão, mas cada seu verso, cada um seu refrão. O que não tem, a quem não sabe amar com paixão. Isso vou dizendo, falar com clareza. O sucesso da Garcina de vocês é a minha riqueza. Até chapéu eu tinha minha certeza. E se falar minha poesia, eu passo todo instante que você aqui no Paz Madeira são um talento brilhante. E quando for embora, saudade vai deixar bastante.